está esperando você. Até lá. RBS TV. Tudo por você. Veja aqui os fatos que marcaram o fim de semana. Boa noite, o Teledomingo está começando. O encontro da vida com a morte. Vamos mostrar agora as histórias dos gaúchos que acreditam ter recebido mensagens do outro mundo. Você vai conhecer o trabalho dos transcomunicadores, pessoas que dedicam horas do dia para ouvir e gravar sons em busca de mensagens de quem já morreu. E vai ouvir também o impressionante relato dos pais que encontraram na secretária eletrônica um recado da filha morta há 4 anos. O que traz mãe e filha a esse lugar é uma força que elas não entendem direito. Seu Orquério morreu há 4 anos e para a dona Leonor e Jane é como se fosse ontem. Eu sinto que parece que chama, sabe? Parece que ele manda que a gente venha aqui. Parece que ele quer conversar com a gente, né? Vai em casa mesmo, eu converso com ele. Eu tenho fotografia dele assim no meu penteador, cheio de fotografia numa bidé, tá com a florzinha, e eu de noite eu chego a ler, eu converso com ele, que eu vou dormir, que ele me dê um sono tranquilo, que me dê força e que ele esteja em paz, na paz de Deus. Dona Leonor só não recebe respostas. Nem em sonho, o marido voltou a falar com ela. O médico Mauro Puítico, que também é compositor, não pediu para receber mensagens do além, mas durante algum tempo, cada vez que ia compor, só escrevia em inglês. Eram músicas diferentes das que ele está acostumado a fazer. Só falavam em rios e tristezas. Naquela época eu trabalhava num centro de Umbanda, e aí falei com a nossa mãe de santo lá, e ela psicografou uma mensagem do Laine, desse espírito que identificou-se como Laine, e ele falou ali que ele era um taitiano negro que foi trabalhar nos Estados Unidos como barqueiro. Então ele trabalhava no Rio e que estava me passando várias músicas. Me passou 10 ou 12 músicas em inglês. Ele chegou a gravar um CD com as músicas do barqueiro que viveu no século passado. A esperança de receber uma mensagem parecida mobiliza milhares de gaúchos. Esta agência de viagem em Porto Alegre organiza excursões para Uberaba, em Minas Gerais. Os ônibus partem lotados atrás das mensagens do médium Chico Xavier. Eles voltam realizados, afinal de contas eles atingiram o objetivo que eles estavam indo buscar, né? Às vezes muitos anos eles estavam esperando por aquele momento é precioso, é uma glória, né? É algo tão importante que a Arita gostaria que acontecesse com todos os pais que, como ela, sofrem pela perda de um filho. Foram 3 visitas a Uberaba até ela receber uma mensagem enviada por Michele, que morreu aos 18 anos em um acidente de trânsito. Pedia para mim ter paz e pedia que toda vez que aqui eu me desesperava, ela sofria muito, que ela tentava me ajudar, mas que tal o meu desespero, eu só conseguia era deixar ela angustiada também, né? Então ela pedia para mim ter paz, para mim aceitar porque ela estava bem. Quem já passou por experiências como essa ou ainda mantém contato com outro mundo, tem a mesma certeza. Vivos e mortos nunca estiveram tão próximos. Hoje, eles não precisam mais de centros espíritas ou de médiuns. O contato entre mundos tão diferentes é feito cada vez mais usando a tecnologia. A transcomunicação é uma ciência que reúne cada vez mais estudiosos em todo o mundo. No Brasil, são dezenas de livros, como os de Sônia Rinaldi, a fundadora da Associação Nacional de Transcomunicadores. Com ela, já são mais de 900 pessoas no país que tentam se comunicar com o outro mundo através de aparelhos de televisão, rádio e computadores. Se você vai aprimorando equipamentos que possam servir de intermediário da frequência deles para a frequência nossa, eles usam.
comecei a fazer a pesquisa, a minha intenção mais foi em relação ao meu esposo, que estava deprimido, perdeu o pai, perdeu a irmã, perdeu o irmão, tudo diferença de um ano. Então, eu, como sempre tive certeza da vida do outro lado, eu queria, de uma certa forma, mostrar para ele que era real, que esse fenômeno era real. Andréia iniciou há 2 anos a busca do primeiro contato. O rádio ligado, porque como eles não têm cordas vocais, eles precisam de som para modular as palavras em português. Então, a gente usa uma rádio estrangeira ou então apenas uma fita que a ANT desenvolveu, que é uma fita de ruídos. Como eles não têm som no ambiente, eles precisam modular para magnetizar a fita. Ela segue as regras indicadas pela Associação de Transcomunicadores. Num horário de pouco movimento em casa, o rádio é sintonizado em uma emissora de ondas curtas. Aí começa a gravação. 10 minutos, 3 dias por semana. Durante 8 meses, ela só ouviu ruídos, nenhuma voz, nenhuma palavra. Até que elas começaram aos poucos a aparecer. Interessante que aqui é uma mensagem de incentivo para a gente que está desenvolvendo a transcomunicação, que a perseverança é muito importante. Então eles falam assim, perseverança, precisa esforço, muito bem, em sotaque espanhol. Todas eram mensagens anônimas. Até o dia em que surgiu essa voz. Aqui eles falam, querido filho. No meio de tanto ruído, Andréia reconheceu que seria uma mensagem do sogro. Quando o marido, Luiz Fernando, ouviu, foi a confirmação. Eu já tinha ouvido outras vozes, acompanhando o trabalho dela, mas foi só depois que eu notei. A diferença da voz, a gente acaba reconhecendo a voz do pai, né? Pessoas que já perderam alguém, né? Sabe que é uma emoção forte, né? Enquanto fazíamos a reportagem, Andréia fez alguns testes. Gravou pouco mais de 3 minutos. Depois, ouvimos o som através do programa de computador. Ele vem gravar. É vocês. Ele vem gravar. Andréia garante que não vai parar. Hoje eu não consigo, acho que eu não conseguiria me ver sem fazer os meus experimentos 2 vezes por semana. Faz parte da minha vida. Uma estranha mensagem na secretária eletrônica. Foi há 2 semanas, no dia do aniversário de Dona Vera. Ela e o marido chegaram em casa à noite e encontraram 5 recados. Telefonando para te dar um abraço pelo dia de hoje. Um beijo. O último deles foi uma surpresa. João Carlos não tem mais dúvidas. A voz é da filha Virgínia, que morreu há 4 anos. Sem dúvida era minha filha. Tranquilamente. Não só eu como reconheci, como inclusive os parentes que nós chamamos aqui para examinar. Agora, ele faz parte do grupo cada vez maior de pessoas que não acreditavam e hoje têm certeza que um ruído, um som ou uma imagem podem trazer contatos do outro mundo. RBS TV. Tudo por você.